Na imagem que a gente está vendo agora, do sujeito ali no meio de uma enchente, tentando nadar contra a corrente, esses são os brasileiros de verdade. E tem uma questão muito relacionada ao social e à política pública também, né? Porque infelizmente isto é algo que ocorre há algumas décadas, não foi a primeira vez, não será a última, infelizmente, e tem muito a ver com a questão habitacional, com a crise habitacional no Brasil e com a segregação espacial, esta que divide, né, os pobres dos ricos nas cidades brasileiras. A tragédia em Petrópolis. Esse é o Brasil real. O Brasil sem estrutura, sem planejamento, com gente sofrendo, com medo de chuva, com medo de doença, com medo de perder o emprego, com medo de não poder comer, certo? Este é o Brasil de verdade, não é aquela ilha da fantasia em Brasília, não é o discurso populista. Veja só o tipo de casa, onde é que as pessoas no Brasil, boa parte das pessoas, se não a maioria, mora mal. Não haveria problema algum viver no morro se houvesse condições básicas, né, de acesso, rede viária, rede d'água, rede de esgoto, iluminação condigna, segurança, infraestrutura. Então é uma questão muito triste, né? Que envolve muito sim o poder público, que envolve planeamento, que envolve as questões sociais e que é realmente e infelizmente um reflexo dessa segregação social. Vocês não vão ver, por exemplo, pessoas muito ricas ou pessoas de famílias nobres, de uma elite, sofrer com essas chuvas, né, com estes desmoronamentos. Eles possivelmente não serão afetados, não foram afetados. Afinal, eles vivem nas áreas mais bem estruturadas das cidades. Olá, meus caros, como estão? Espero que tudo bem. Primeiramente, queria agradecer toda a solidariedade, todas as mensagens de apoio, todo o carinho que vocês têm demonstrado aqui neste último vídeo sobre esta verdadeira tragédia que aconteceu em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, no Brasil. No vídeo anterior, eu comecei a explicar para vocês o porquê desta tragédia, infelizmente previsível. Afinal, não são apenas fatores naturais que provocaram todo este desastre, mas especialmente também questões sociais e políticas. Eu nem queria entrar aqui na questão política e nem citar nomes, mas como teve uma pessoa muito desumana que perante todo esse sofrimento, toda essa indignação, ele ainda veio falar, né, de pessoas, de ideologias e tudo mais, né, uma pessoa bem desumana. Então eu decidi que eu falarei sim, né, não ia citar nomes ou partidos ou enfim, não ia me posicionar politicamente, mas eu apenas faria um debate e uma reflexão que incitem realmente a consciência cidadã, né, a consciência racional das pessoas, que é muito necessário e favorável para mudarmos o Brasil. Afinal, se as pessoas continuarem confiando em mitos, continuarem a acreditar em falsos discursos e notícias irreais, isso nada vai mudar. Então a pessoa que vive numa condição precária, em habitações improvisadas, em cidades sem nenhum planejamento, ela deve sim se revoltar, cobrar os seus direitos e também fiscalizar o poder público, pois é sim função dele garantir uma cidade organizada, garantir habitação condigna e segura às pessoas. Já não basta toda a insegurança que o brasileiro vive, seja insegurança econômica, seja violência urbana, seja os assédios e toda a malandragem que há na sociedade brasileira, ainda precisa conviver com este medo das intempéries e destes eventos naturais. Claro, eles não podem ser evitados, mas com uma melhor infraestrutura, com uma melhor ordenação urbana, eles teriam um efeito muito menor do que toda esta catástrofe, essa tragédia, que infelizmente
os números de mortes estão a aumentar, vai ultrapassar 200, talvez 300 mortes. É muito indignante, é muito triste, mas vamos aqui à continuação desta minha reflexão e aos apontamentos que eu faço sobre esta questão social e sobre o histórico da formação tão desigual, tão injusto e tão, posso dizer assim, incoerente, inconcebível das cidades brasileiras. Em cidades brasileiras, por exemplo, Curitiba, Florianópolis, que possuem padrão de vida muito elevado, há áreas que são muito parecidas com zonas aqui da Europa, ou então dos Estados Unidos. Mas ao mesmo tempo tem zonas que parecem Índia, Bangladesh, países da África. Né? Então numa mesma cidade há realidades totalmente desconexas. Né? Isso tem muito a ver com a desigualdade social e com a segregação socioespacial. E por falar em morros, né, os morros muito comuns no Rio de Janeiro, Petrópolis, na minha Florianópolis também, em Belo Horizonte, nas cidades, né, que possuem um relevo mais acidentado, eles se prestaram a abrigar a população mais pobre. A população que emigrou para as cidades, especialmente a partir da década de 60 e 70, na época da ditadura militar no Brasil, né, tentou-se urbanizar à força o Brasil, industrializou-se massivamente, foi o chamado milagre econômico, só que este milagre ele não teve planejamento algum, pois as pessoas que saíam da zona rural iam para as cidades, não tinham onde viver nas cidades, faziam as favelas, moravam à beira dos rios, viviam em precárias condições como vivem ainda hoje, pois a política habitacional brasileira também é uma vergonha. Por um acaso eu sou bem seguro, né, eu tenho certa competência para falar sobre isso, pois o meu mestrado ele foi sobre a segregação espacial e a exclusão habitacional na cidade de Curitiba. Então eu estudei, né, todos os programas e projetos habitacionais dos governos brasileiros, desde a década de 60 até o governo Dilma, no caso da Minha Casa Minha Vida, que foi uma proposta de tentar mitigar, né, essa favelização e toda esta crise habitacional. Embora eu fiz, né, e ainda faço muitas críticas a este programa do Minha Casa Minha Vida, ele é melhor do que nada, né, porque após o governo Dilma, o Temer e agora o governo Bozo, não fizeram nada. Ao contrário, né, o governo Bozo foi um caos total para o Brasil. O que mais se observa no Brasil atual são pessoas a viver nas ruas. Rosaline said she could hear her brother yelling for help. Muita tristeza de ver o povo pedindo socorro e tu não tem como socorrer, não tem como ajudar, não tem como fazer nada. É um desespero, é um sentimento de perda muito grande. Vocês não têm noção de o que é passar por isso. A pobreza aumentou significativamente, as favelas também. Então, cada vez mais, as pessoas deixam de viver nas zonas mais estruturadas das cidades e vão viver onde o seu dinheiro é possível pagar as rendas, né? Pagar os aluguéis lá no Brasil, que é o morro. Então, essa população que sofreu, né, toda essa tragédia, além de tudo, é uma população depauperada. É uma população que nasceu pobre ou que se tornou pobre devido a essas últimas crises econômicas. Eu mesmo, né, eu tive uma história de vida lá em Curitiba, onde vivi 10 anos, no qual eu fui sendo também expulso para as margens da cidade. Então eu comecei a viver no centro, bem pertinho de onde eu estudava História, na Universidade Federal do Paraná. Depois eu fui para o Centro Cívico e depois eu fui para o Santa Cândida, né, que é já lá na fronteira com Colombo. Então, devido, né, aos altos preços das rendas, a pessoa que não tem condição de pagar uma renda lá no centro, um apartamento ou uma habitação digna do centro, vai indo, né, para as bordas das cidades. Aqui em Portugal é bem diferente, pois nós vemos que as políticas habitacionais, elas pensam na inclusão, né, elas não excluem a população pobre. Eu surpreendi-me muito quando fui viver em Braga e eu vi que bem ao lado do centro comercial de Braga, do principal centro comercial, seria o Shopping Center, né? Até esqueci qual que é o nome. Enfim, é um centro comercial que fica entre o centro da cidade e a região de Lamaçães, a região onde hoje está a Universidade do Minho. É uma área muito nobre, é uma área muito bem desenvolvida,
E lá, neste meio, há um bairro social, né? Há vários predinhos onde colocaram pessoas que não tinham condições alguma de viver dignamente. Então aqui em Portugal nós observamos que os bairros sociais, no geral, eles são bem inseridos nos centros das cidades, né? Ou então em regiões boas. No Brasil, na maioria das vezes, é o contrário. Eles colocam as pessoas 20, 30 quilômetros do centro da cidade ou das regiões mais nobres. Por quê? Porque eles não querem misturar, né, esta elite econômica com os pobres, com as pessoas que não possuem condições de pagar uma renda ou de comprar o seu próprio imóvel. Então eles não promovem, né, esta convivência, ou não querem esta convivência. Por exemplo, em Curitiba, onde eu vivi e onde eu tenho uma experiência mais intensa, eu conheço, por exemplo, pessoas de bairros nobres que nunca estiveram numa favela. E não acredito que Curitiba tem favela, porque as favelas de Curitiba ficam nas bordas, né? Tem uma ou outra favela mais ou menos próxima do centro, que não é tão precária, mas as áreas de habitações mais precárias de Curitiba estão bem nas bordas. E também são nas bordas que eles colocam esses conjuntos habitacionais feitos pelo governo. Quando fazia, né? Nesses últimos 2 governos não foi feito praticamente nada, ou talvez absolutamente nada, não, ou pelo menos não divulgaram, né, um plano habitacional, não planearam nada em relação à habitação e também nada relacionado a um planejamento. Pois a questão é o seguinte, eu não compreendo, né? O Brasil, um país com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, com tanto espaço no interior para ser habitado, e as populações têm que viver nos morros, né, próximo das grandes cidades, de forma muito precária, com falta de saneamento básico, sem coleta de esgoto, com falta d'água muitas vezes, com uma energia e uma internet improvisada, que no Brasil se chama de gato. Então é muito, como posso dizer assim, incompreensível, né? E também até imbecil essa concentração, né, de pessoas num só lugar ou numa só região, enquanto que temos regiões do Brasil praticamente despovoadas. Da mesma forma, os centros das cidades do Brasil, das grandes cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, apresenta muitos prédios abandonados. Por que não usá-los para habitação social, né? Isso não se faz no Brasil, pois teme-se, né, que esta população que vá habitar este prédio esses prédios, né, possa desvalorizar os imóveis daquela região. Geralmente as regiões centrais, os imóveis são posse, né, são de propriedade de pessoas de famílias mais tradicionais, não querem que pessoas de outro nível social habitem em regiões nas quais eles possam fazer os investimentos. Então no Brasil é muito comum, né, estas pessoas de famílias mais tradicionais, que fazem parte da elite, a qual no geral também são os políticos, ou estão muito ligados aos políticos, eles convencem, né, os políticos de preservar uma área, uma territorialidade, para que eles possam lá fazer os seus investimentos. E nesta área, por exemplo, é inadmissível colocar uma habitação ou um conjunto de habitação de interesse social, ou seja, para as pessoas mais carentes, para as pessoas que mais necessitam. Então, a única opção dessas pessoas, muitas vezes, é habitar, né, essas favelas, os morros, as regiões menos privilegiadas, as regiões suscetíveis aos desmoronamentos de terra. Bom, espero que tenha ficado compreensível esta minha explicação. Eu lamento muito por todas as mortes, por todo este caos. Isto é mais um reflexo do caos que está instalado no Brasil, não tenha dúvida disso, pois se tivesse uma política pública de habitação, se tivesse um planeamento, né, para desconcentrar essa população que vive nas grandes metrópoles, nas grandes cidades, e colocá-las no campo, colocá-las, né, em regiões que necessitem mais delas, isso não ocorreria. Então o Brasil realmente precisa ser repensado, precisa ser replaneado. Eu acho que a situação social no Brasil acaba por motivar tais tragédias. E eu lamento muito, né? Lamento muito pelo Brasil. Quero enviar minha solidariedade a todas as pessoas de Petrópolis, da região serrana do Rio de Janeiro.
e que vocês saibam escolher os representantes, né, sejam municipais, estaduais e especialmente federais, e que cobrem deles, né, que tenham a capacidade, a inteligência para cobrar deles as devidas medidas. Pois todo cidadão, está na Constituição brasileira, ele tem direito a uma habitação digna, o que não ocorre com pelo menos 70% a 80% da população brasileira. Então é isso. Envio a todos um luso abraço e até mais. Ó musa do meu fado, ó minha mãe gentil, te deixo consternado no primeiro abril. Mas não ser tão ingrata, não esquece quem te amou, e em tua densa mata se perdeu e se encontrou.